Olá a todos, muito boa noite, sejam desde já bem-vindos a mais um programa Conversas de Ouro. Eu sou o Carvalho Araújo e eu estou com falhas no meu microfone. É sempre assim. É sempre assim. Agora. Agora sim, parece que já estamos em condições. Boa noite, sejam desde já bem-vindos a mais uma Conversas de Ouro. Segunda-feira, 29 de maio de 2017. Eu sou o Carvalho Araújo e hoje estarei aqui com a Rafaela Guimarães. Vou já falar com a Rafaela. Mas, e antes de mais, vamos já apresentar o nosso convidado. Nasceu a 25 de abril de 1990 na cidade do Porto. Desde muito pequeno que sentiu uma grande empatia pelo mundo do futebol, revelando-se mais tarde a sua verdadeira paixão. Estudou História na Faculdade de Letras da Universidade do Porto, mas rapidamente compreendeu que o seu futuro passava pelo mundo da bola. O seu fascínio pela análise deste fenómeno, que não se extingue com o passar das gerações, não poderia passar despercebido. Começou por fazer breves análises e crónicas no Jornal Universitário do Porto, mas o seu talento e empreendedorismo depressa fizeram que se alargasse horizontes e aos 27 anos este meu jovem convidado já foi cronista do jornal Bola na Rede, passou pelo Corrida pelo título, instala-se no planeta do futebol e deu o seu grande salto ao ser convidado para fazer análises para o grande jornal público. Colocou também um pouco dos seus conhecimentos em prática ao treinar a equipa feminina do Senhora da Hora. Estreia-se na televisão no Porto Canal, onde se encontra atualmente como comentador do programa Universo Porto. Já tivemos o privilégio aqui na Rádio Portuense de o ter a comentar alguns jogos do Futebol Clube do Porto para a Rádio Portuense. Procuramos-lo de novo a fim de saber um pouco mais sobre quem é este meu jovem convidado e sobre o seu percurso profissional. Mas até já, porque nós vamos uma vez mais até à publicidade, voltamos já para falarmos com o meu convidado e também para dar as boas noites à Rafaela. Até já. Gostaria de ter a sua empresa na internet? A EVS Portugal tem a solução. Visite já www.evsportugal.pt. Loja JTF. Artigos de informática e acessórios a preços reduzidos. Na Rua de Santa Feita, número 451, loja número 12. Consulte as promoções em www.lojajtf.com. Loja JTF. Informática e telecomunicações. Um dos centros comerciais mais antigos e carismáticos da cidade do Porto, poderás encontrar o teu lugar do futuro. É no Centro Comercial Feita que encontrarás lojas com valor de arrendamento reduzido no local central e da excelência da cidade invicta. Esta é sem dúvida a tua oportunidade de realizar o teu sonho empreendedor. Descobre mais contactando a administração pelos números 22 208 2248 ou 93 62 47 593 ou pelo e-mail cccedefeita@sapo.pt cccedefeita@sapo.pt. Centro Comercial Cedefeita, onde nunca será tarde fazer história no local com história.
Moutinho Óticas, 60 anos ao seu serviço, com lojas na rua 31 de Janeiro, número 52, com o telefone 22-339-2910, Praça Mozinho de Albuquerque 168, o telefone 22-607-6190, ou ainda na Avenida Rodrigues de Freitas 109, com o número de telefone 22-537-4290. Moutinho Óticas, 60 anos ao seu serviço. De regresso a mais uma Conversas de Ouro, uma vez mais aqui com a minha querida anfitriã Rafaela Guimarães. Boa noite, Rafaela. O meu telemóvel está ali. Tling! Olá, Rafaela, boa noite. Desde já bem-vinda desde a semana passada. Olá, boa noite, Carvalho. Vamos então desvendar quem é o nosso convidado de ouro desta noite. O nosso convidado de ouro, eu já lhe fiz a apresentação há cerca de alguns minutos atrás. Estou-vos a falar de David Guimarães. Só uma pergunta. Não é teu familiar? Não, mas poderia ser, já o conheço há muitos anos. Rafaela Guimarães, ser. David Guimarães, não é? Boa noite, David. Desde já quero agradecer-te por teres aceito o convite para estas Conversas de Ouro. Ser bem-vindo à Rádio Portuense. Rafaela. Agora sim, noite, agora já David. estás off. Tu que já não és um estranho à malta da Rádio Portuense, não é? Já és da casa, sou como da se diz casa, outra. sou já, completamente da casa. é? Ser bem-vindo à nossa conversa de ouro de hoje, 29 de maio. Estamos na última segunda-feira do mês de maio de 2017. Eu vou começar aqui por falar um ponto. E durante a entrevista vamos conversar também sobre isto. Manifesto futebológico por David Guimarães. Ponto número 1. O futebol deve ser visto como algo instigante, germinador de um pensamento ponderado. Para isso, é necessário erradicar a noção da pequenez, boçalidade com desporadamente é tratado por muitos dos seus agentes, encorajando o efeito anestésico e distração social. A emergência tumultuosa da reflexão surgirá guiando-nos por um caminho consonante com a importância concreta e simbólica do desporto rei. Passo por te perguntar, David, o porquê deste manifesto. Antes de mais, deixa-me só fazer só aqui um ponto prévio, dizer que de facto sinto-me em casa na rádio portuense, porque sou portuense, primeira questão, porque a rádio portuense simboliza precisamente essa alma distintiva e esse coração que bate pelo Porto, que bate pela cidade do Porto. Essa cidade invicta, muito nobre e sempre leal. É verdade. A Rafaela já a conheço de facto há uns bons anos. Fomos colegas na escola Francisco Torrinha, na Foz do Douro, desde o 7º ao 9º ano. Depois ainda coincidimos na secundária Garcia de Horta um ano. Depois a Rafaela saiu. E pronto, fomos sempre mantendo algum contacto, mas pouco, e agora voltamos a juntar ao fim destes anos para esta entrevista. Quero dar um beijinho especial à Rafaela. Obrigada, David. E também queria cumprimentar o Luigi, que está aqui, já foi, mas esteve aqui connosco há pouco, aqui da Rádio Portuense, com quem fiz, e tenho a agradecer isso à Rádio Portuense. Fiz os meus primeiros relatos ao vivo, foi uma experiência fantástica, os meus primeiros 2 relatos ao vivo do Estádio do Dragão. Era uma experiência que nunca tinha feito, já tinha passado por, apesar de tudo, já tinha passado, como vocês falaram, pelas crónicas de jornal e também pela rádio. Já fiz rádio na Rádio Nova, em peças gravadas, e também televisão, como faço agora na Porto Canal. Mas nunca em direto? Exatamente, nunca tinha feito um comentário em direto, foi uma experiência nova, portanto isso devo à Rádio Portuense. Também dar-te um abraço a ti especial, Carvalho, conhecemos hoje, mas já tenho gosto em te conhecer. Obrigado, igualmente. Porquê é que eu fiz este manifesto? Né? No fundo, primeiro ponto, porque tenho se calhar ideias minhas, ideias próprias, não é? E acho que as devo expor
e fiz esse manifesto futebológico, lá está, lógico, é uma espécie de interação com o academismo, ou seja, com o que se ensina nas catedrais de conhecimento nas faculdades, mas também é uma bicada a essas mesmas faculdades, no sentido de que se pode aproveitar essa capacidade de estudo, mas não ter aquele discurso demasiado hermético e fechado, e as vacas sagradas que as faculdades muitas vezes têm. No fundo, eu penso que o futebol carece de algum pensamento livre, de algum está muitas vezes amarrado entre dois polos, que é o polo, como nós vemos. Agora, para quem está a assistir, desculpa lá, deixa-me só interromper-te. Para quem viu no Facebook com assim uma mão a esticar, era o nosso aguadeiro Luigi Mesquita a chegar agora com a aguinha para o nosso convidado. Obrigado, podes continuar. Dizer-te, está maniatado, como nós temos visto, não é? por dois polos. O primeiro é muito negativo, quer dizer, que é o polo dos clubistas trauliteiros, digamos assim, não é? Daquelas pessoas que posso dizer assim, não percebem nada de futebol, não é? Que inundam os programas muitas vezes de segunda-feira, não é? E de terça, e de quarta, e de quinta, e sexta, e Deus-me livre, agora não falta disso. Mas mais à segunda e ao domingo, não é? Que não percebem nada de futebol, nem falam de futebol. Nem sequer falam a partir do futebol, quer dizer, utilizam o futebol para pregar e para pregar muitas vezes. A cartilha, podes dizer. Posso dizer, já lá vamos. Para pregar violência, para pregar imponderação, não é? Aquilo de não tem nada de racional, quer dizer. E depois também existe outro polo que é um bom polo, mas que é o polo daqueles que são muito politicamente corretos, não é? Daqueles que também não põem, veem apenas um lado do futebol, quer dizer, que é aquele lado, o mero lado técnico ou tático, que é muito bom, e eu gosto desse lado também, mas que depois falha também aquele aspecto mais emocional do futebol, que de facto é uma componente inegável, né? De facto, o futebol, e quando eu escrevi esse manifesto, é um compósito dessas ideias todas, e outros textos também fiz. O futebol, eu julgo que é o fenómeno mais completo que existe, quer dizer. O futebol é um fenómeno de aproximação e é um fenómeno de tensão também. O futebol é um fenómeno onde entram as tensões nacionalistas, por exemplo, também, onde entram os sentimentos regionalistas, separatistas, por exemplo. Portanto, o futebol é um campo para isso tudo. É um campo de afetos e também é um campo de ódios, não é? Também é um campo de ódios. E nós devemos perceber isso, mas devemos pensar em que lado é que devemos estar, ou com que postura é que nos devemos situar. E o que eu tento fazer, e eu tenho os meus mestres, tenho as minhas influências no futebol, mas o que eu pretendo é, no fundo, criar a minha própria postura e o meu próprio pensamento, que deve ser entendido nunca como uma descoberta da roda, como muitas pessoas sempre que têm alguma ideia ou criam alguma coisa, acham sempre descobrir a roda. Não se trata da descoberta da roda, trata-se do grão de areia de contributo que eu acho que posso dar, não é? Rafaela, Sim? começa. Orem bem. David, sou eu que vou começar esta entrevista, não é? Queres falar-nos um pouco de como deste início a esta paixão pelo futebol? Sim, repara, às vezes as pessoas não sabem muito bem como é que as nossas paixões se iniciam, não é? Eu tenho 27 anos, não é? Eu já vejo futebol desde que tenho meses, brincando um pouco, não é? Porque eu vi o Mundial de 90 todo ao colo do meu pai.
que também é um grande fã de futebol, e é com ele que eu ainda hoje vou ao futebol. Deixa-me dizer-te que eu foi um discuto dos melhores mundiais que eu já assisti, o de 90 e o de 94. O de 90 e o de 94. Pois o de 90 foi em Itália, não é? Exatamente. No Itália 90 e o 94 foi ganho nos Estados Unidos. pelo Brasil, e o de 90 foi ganho pela Alemanha, Exatamente. ainda a Alemanha Ocidental. Numa final com a Argentina, do Maradona. No de 94 ganho pelo Brasil, pelo meu Brasil, que eu posso dizer assim, que eu sou canarinho também de paixão. Pelo meu Brasil, nos penaltis, não é? Aquele célebre penalti que o Roberto Carlos falha. Roberto Baggio falha. Eu acho que nunca vi o Roberto Carlos a falhar um penalti. Roberto Baggio falha, atira por cima. E o Brasil vence esse Mundial. Não, repara, Rafael, eu comecei a gostar de futebol muito, muito cedo. Comecei a jogar futebol muito cedo. Quer dizer, a jogar futebol, sim, comecei a jogar futebol muito, muito miúdo, e comecei a ver futebol muito miúdo. Portanto, essa paixão nasceu daí, não é? Via o futebol sempre com o meu pai, vibrava com o futebol. Lembro-me, o primeiro Mundial que eu me lembro, já que estamos a falar de Mundiais, foi o Mundial de 1998. Sim. Eu tinha 8 anos, vi com o meu pai e com a minha mãe a maior parte dos jogos, e portanto adotei o Brasil, não havia Portugal, Portugal não foi esse Mundial, e eu adotei o Brasil, e desde aí que sou completamente louco pelo Brasil. Até tenho amigos torcedores brasileiros com quem vejo os jogos do Brasil muitas vezes, e vibramos, fazemos ali aquela corrente amarelinha. Tu vibras como se fosses brasileiro. Vibro completamente como se fosse brasileiro. Completamente. Não, acho que tenho até indumentárias do Brasil. Eu lembro-me desse Mundial muito, muito novinho, lembro dos jogos todos, lembro do desgosto que tive quando o Brasil perdeu por 3-0 com a França, né, na célebre final. O Zidane marca 2 golos, aquela também que o Ronaldo se lesiona. Por acaso também me lembro perfeitamente. Se lesiona, não, tem um ataque, não se sabe muito bem o que é que foi, se foi um ataque de pânico, se foi antes da final. Ele jogou psicologicamente muito condicionado, o Ronaldo brasileiro, o fenómeno. Depois a França ganha esse Mundial. Depois até fiquei com muita antipatia pela França devido a esse Mundial. Depois joguei, pronto, lá está, cresci. O meu crescimento foi feito a jogar futebol com os meus amigos do Real, que é a zona onde eu moro, é o Real, ali em Matosinhos. Nós tínhamos um bom campo até de futebol. E passávamos lá a vida. Nos nossos fins de semana acordávamos de manhã cedo, quer tivesse inverno, quer tivesse uma chuvada, no inverno frio, ou verão, muito, muito, muito calor, nós estávamos sempre a jogar. Até fundámos um clube que era o Real Futebol Clube. Jogávamos todos juntos. Ainda hoje somos amigos, somos um grupo muito coeso, muito unido, que se mantém. Já não jogamos naquele campo há muito tempo, mas esse campo simboliza também muito simboliza, a vossa exatamente, e ainda se mantém noutros meios. Depois também joguei muitos jogos de vídeo ligados ao futebol, portanto, os ouvintes conhecem, o FIFA, depois o Pro Evolution, começou a ser melhor que o FIFA, antes era o FIFA, era melhor. Depois o Pro Evolution, depois também enverdei pelo FM. Enverdei também pelo FM. Portanto, lá está, esse início de infância, não é? Muito, muito, muito marcado pelo futebol e pela paixão futebolística. E depois, a partir dos meus... via sempre os jogos no futebol, e a partir dos meus 13 anos comecei a ver os jogos no estádio com o meu pai, no Futebol Clube do Porto. Sou adepto e associado do Futebol Clube do Porto. Comecei aí a ver os jogos do Porto no estádio, onde mantenho o meu lugar até hoje. Isso foi mais o início. O início, exatamente. O início da paixão. Que são coisas, primeiro, e dizer isto antes, primeiro são sempre o que nos liga, por isso é que eu comecei por dizer, né? O que nos liga primeiro ao futebol, às vezes uma pessoa também não sabe muito bem explicar de onde é que mas o futebol, primeiro é a parte afetiva, não é? É o afeto, são os afetos, não é?
Depois, voltando um bocado ao manifesto, também digo uma coisa, quer dizer, depois a procura desse, tentar compreender os nossos afetos também através da razão. E depois os nossos afetos serem um meio para nós racionalizarmos. No fundo, a razão e a paixão devem se instigar mutuamente. Pronto. E o futebol? O futebol é um fenómeno que nos permite isso. Portanto, o futebol é fantástico por isso mesmo. Na faculdade, quando começaste a fazer crónicas para o Jornal Universitário do Porto, nessa altura já tinha passado em mente na progressão que desejavas e que mais tarde irias ter? Sim, sabes que eu sempre tive uma convicção muito, muito profunda de que iria acabar no futebol, ou para já na comunicação social, não é? Nas coisas, mas ligado ao futebol. Ligado ao futebol, exato. Ligado ao futebol. Na faculdade, assim, de facto, eu acho que lá está, sempre foi uma coisa que me acompanhou na minha vida, e na faculdade também. Aliás, eu na faculdade fiz o meu curso de História normal, não é? Licenciatura em História, e já num trabalho de investigação, no seminário de licenciatura, que era já uma preparação até para o mestrado, e eu fiz isto, aproveitei o seminário para depois preparar o mestrado. Eu trabalhei o fenómeno ou seja, liguei o futebol aos estudos históricos, nomeadamente ao período, à história contemporânea, mais concretamente ao salazarismo. E eu trabalhei o futebol, depois foi essa a minha dissertação de mestrado. Também fiz um ano de doutoramento com um plano de... Também já tenho o meu doutoramento planeado, mas entretanto não dei continuidade, portanto, mas está lá, portanto posso Exato, pegar quando quiser. Também é uma continuidade disso mais abrangente ainda, mas no meu mestrado eu trabalhei o futebol como um meio de... um meio de enquadramento, um meio de transmissão dos ideais salazaristas e como meio de enquadramento de massas. Portanto, lá está, fiz essa, também depois trago para o meu manifesto, essa tal ligação do futebol com o pensamento académico, não é? Que é uma coisa que... E aí também fui ao Brasil, portanto, ainda bem que eu já expliquei esta minha paixão pelo Brasil. Eu, nos meus estudos académicos, fui ao Brasil, mais do que pegarem nos ingleses e nos franceses, até nisso fui um bocado... também diferente, não é? Porque no academismo pega-se muito em ingleses e franceses, sim, não é? Muito mais sim. em francês, não é? E eu peguei em portugueses, nos pouquinhos que havia, não é? E nos brasileiros também, fui esse campo afetivo também. E no Brasil, portanto, em Portugal, o futebol e o desporto está muito afastado do estudo das ciências sociais, portanto, esse potencial todo que eu falei antes do desporto, da abrangência do desporto, e estamos aqui mais concretamente do futebol, que é o meu desporto preferido, não é? Isso foi um pouco esquecido, foi muito esquecido pelas ciências sociais, que é pronto, pelo menos na minha área, né? Noutras, não pela FADEUP, obviamente, que são as faculdades de desporto, mas aí mas quando vamos para as ciências sociais, não é? O fenómeno desportivo foi completamente esquecido e até ostracizado mesmo. Porquê? Porque primeiro, eu acho que há alguma... Vamos dizer assim, vamos utilizar a palavra conservadorismo, se calhar no nosso país e nas nossas faculdades, o que não é. Eu penso isso, não é, que só vai às grandes áreas, né? À política, ao político, e no meu caso ao político, ao económico, ao económico, ao social, não é? Pronto. E o desporto é visto como uma coisa menor, mas isto não é só para as faculdades, até ele é tratado assim por muitos comentadores, e também já lá podemos ir. É visto como uma coisa menor, portanto há um preconceito relativamente ao desporto, não é? Quando não, e para mim não faz sentido absolutamente algum, não é? Porque por causa desse potencial todo que eu já falei anteriormente, não é? Mas no fundo, lá está, quer dizer, essa capacidade que o futebol tem,
portanto, vendo isso, tentei trazer precisamente para a faculdade isso, e foi muito bem assente, devo dizer, foi muito bem aceite. Não tenho que me queixar primeiro da professora que me acompanhou em seminário, Conceição Meireles Pereira, que gosto muito e admiro muito, e depois do professor Jorge Alves, também gosto e admiro muito, que depois fez comigo o mestrado. Portanto, não me posso queixar. Respeitaram e aceitaram não, muito. sim, mas nem sequer me posso queixar, porque eles aceitaram completamente e apoiaram muitíssimo, e aliás, o professor Jorge Alves ainda ia continuar com ele em doutoramento, e até queria que eu continuasse. Eu também posso um dia continuar, mas para já decidi parar por estar a fazer também outras coisas, estar a enverdar por outras coisas. Mas dos meus professores não me posso queixar, nem da Faculdade de Letras do Porto, que foi onde fiz e sempre me apoiaram, mas da tal visão global que a faculdade, que a universidade em si tem. E no Brasil, lá está por isso que eu falei, no Brasil isso não acontece. Portanto, no Brasil, e foi por isso que eu também fui buscar muitos autores brasileiros, o futebol, mesmo ao nível dos grandes pensadores brasileiros, e vamos dizer assim, dos grandes intelectuais brasileiros, todos eles amam futebol. Sim. Todos eles amam futebol, e também na América do Sul, mas muito no Brasil, não é? Tens grandes dramaturgos, o Mário Filho, por exemplo, grandes escritores, desde a música, há inúmeras músicas sobre futebol. Portanto, os grandes intelectuais incorporam o futebol na sua criação, coisa que aqui não acontece mesmo. O meio cultural escarnece do futebol, não é? Quer dizer, gostar do futebol. E lá está. E também outro aspecto, é que o aspecto lúdico e mais do que lúdico, quer dizer, o aspecto físico, não é? Que o desporto tem da atividade física, é visto pelos meios intelectuais. Lá está, o físico e o intelectual não se tocam, não se podem tocar, estão em polos completamente opostos, e portanto o que eu tentei fazer na faculdade, e ainda tento hoje, é de facto unir essas duas pontas que estão soltas, que estão desfasadas. Sabias que a voz da Invicta chama por ti no teu telemóvel? Na Google Play Store, baixa o aplicativo gratuito da Rádio Portuense e leva-nos para todo lado. Moutinho Óticas, 60 anos ao seu serviço, com lojas na rua 31 de Janeiro, número 52, com o telefone 22-339-2910, Praça Mouzinho de Albuquerque 168, o telefone 22-607-6190, ou ainda na Avenida Rodrigues de Freitas 109, com o número de telefone 22-537-4290. Moutinho Óticas, 60 anos ao seu serviço. De regresso às conversas de ouro desta segunda-feira, vamos dar aqui uma vista de olhos até ao nosso Facebook. Deixa-me ligar já aos microfones. O Fernando Peixoto diz: eu sou tripeiro, gosto do vosso trabalho da rádio, saudações. Filipe Silva, um abraço, amigo Carvalho. E David Guimarães, o David Dias Cândido Barbosa, não sei o que é que isto quer dizer. Voltamos já para vermos mais comentários no Facebook. Obrigado, Luís. Faço eu ou fazes tu? Tu hoje estás muito bonita. Toda máquina. Não está, David? Sempre foi isso, já. Sim, mas hoje já a conheci bonita desde o sétimo ano. Mas eu não. Já era bonita no sétimo ano. Tu sabias tu não que me conheceste bonita, é isso que estás a dizer? Eu? É isso que tu estás a dizer, que não me conheceste bonita. Eu conheci esta menina, era ela uma menina, e eu era segurança da escola onde ela andava. Quando eu saí do Garcia. Exatamente. Quando ela saiu do Garcia. Vamos então voltar às nossas conversas de ouro. Volta e meia, as nossas conversas têm que ser assim para a gente descomprimir um bocadinho. Não, se não for assim não vale, não é uma conversa. Podem continuar com o improviso assim, que eu saio daqui com o ego altíssimo. Mas tu és muito gira, sabes porquê? Porque não só a tua maquilhagem está bem feita, como o teu cabelo hoje está assim todo solto, está... Eu gosto de ver uma mulher com o cabelo solto. Vamos então voltar voltar à entrevista.
Mas queres que eu continue? Só não continuo porque o Ricardo pode estar-me a ouvir. E é por isso que eu não continuo. Com todo respeito, sabes disso. Gosto Eu muito sei, de claro ti. que És como se fosse uma irmã para mim. És a minha menina. Embora agora vá nascer uma substituta, porque eu vou ser padrinho Muitos de parabéns. uma princesa. Pois é, de uma amizade que nasceu aqui na Rádio Portuense. Irei ser padrinho de um dos meus locutores, que era o meu comentador aos jogos do Boa Vista, que se despediu esta época. David, como é que surge a oportunidade de começar a fazer as análises para plataformas digitais sobre desporto e, finalmente, como é que surge o grande desafio de teres espaço teu no tão conceituado jornal O Público? Eu comecei com um convite de uma amiga minha, uma grande amiga minha, que eu chamo a minha Jorge Mendes, estou carinhosamente por brincadeira, a minha Jorge Mendes, que é a Sara Pereira, uma amiga minha do curso, que entretanto saiu, foi para o Jornal Universitário do Porto, foi uma das revitalizadoras do Jornal Universitário do Porto, que me convidou, disse: tu és a pessoa certa para teres uma página de opinião. Pronto, e assim foi quando eu estava já no meu segundo ano de mestrado, portanto já estava a fazer o meu mestrado. Portanto, isto foi há 3 anos precisamente. Eu comecei em abril de 2014 a escrever para o JUP. E depois fui crescendo no JUP, não é? Tive uma página, por acaso era bastante lido e os meus artigos tinham muito debate. Isso foi uma coisa excelente no JUP. O JUP também apreciou muito o meu trabalho. Depois eu cresci no JUP, cresci para editor também do JUP. E à medida que me iam lendo no JUP, pronto, depois fui convidado para o Bola na Rede, que era uma plataforma onde também cresci bastante e onde também tem pessoas lá com muita qualidade. Que foi o Filipe Coelho que me convidou, que é uma pessoa com quem eu também já faço projetos juntos, fazemos projetos juntos. Depois também fui convidado por um blog também muito bom que eu aconselho, do meu amigo Zé Frado, o Corrida pelo Título, que ele até muitas vezes dá notícias notícias de transferências antes delas acontecerem, portanto aconselho a visita desse blog, Corrida pelo Título. Então temos que ir lá ver. E depois fiz um curso pequenino com o Luís Freitas Lobo, um curso organizado por um grupo de comunicação social, Sim. um curso pequenino, daqueles cursos intensivos, onde tive o prazer de conhecer o Luís Freitas Lobo, que é um dos meus mestres, é o Luís Freitas Lobo, sempre foi. Eu vejo já há muitos anos, eu era adolescente e já ouvia, e eu sempre o admirei muito e acho que é o melhor comentador que existe, é ele. Aliás, eu acho que ele fundou uma escola mesmo, portanto, deve-se ao Freitas Lobo uma escola, ou seja, ele trouxe a linguagem técnico-tática, a linguagem dos treinadores, para o comentário, para os mídia, para o comentário futebolístico. Isso antes dele não existia. Portanto, para se analisar o comentário em Portugal, tem que se ir ao Luís Freitas Lobo e tem que se lhe prestar esta homenagem. E há um antes e depois de Luís Freitas Lobo. Portanto, ele para mim fundou uma escola de análise, sem dúvida, e é o melhor para mim de longe. Portanto, conheci-o aí nesse curso. Mostrei-lhe os meus artigos e ele convidou-me para gerir a página dele, Planeta do Futebol. Também aconselho, vamos ver se eu ainda estou lá. Também lhe revia os artigos e lhe fazia depois a publicação, fazia-lhe a gestão da página, digamos assim, exatamente. Vamos ver se também se revitalizamos ainda para a próxima época, ainda melhor a página Planeta do Futebol, quem aconselho também todos a irem, mas não é que precise, mas toda a gente conhece, mas aconselho também. E portanto, depois também cheguei a fazer um artigo por acaso só antes de ir para o público, cheguei também a escrever um artigo na página dele, portanto que me deu uma visibilidade bastante grande também, e depois decidi mandar os meus artigos todos, isto em outubro de 2015, portanto, isto passou 1 ano e meio, digamos assim, e em outubro de 2015 decidi mandar os meus artigos para o Jornal Público, para um jornalista do Público, que também tenho que agradecer, que é um dos meus mentores, uma das pessoas que eu mais gosto e mais admiro também, é o Paulo Curado, um jornalista do Público, uma pessoa fantástica,
que me leu os meus artigos e eu mandei-lhe os meus artigos. Passado 3 dias estava-me a convidar para eu fazer rúbricas no Público, para fazer análise de jogos grandes e para analisar os jogos do Euro. Portanto, eu depois fiz os jogos grandes da época Transata e analisei o Euro. Portanto, isso tive sorte, apanhei o comboio da história, não é? E depois tive a oportunidade de escrever sobre uma vitória de Portugal, sobre a primeira vitória europeia de sénior, não é? A primeira vitória sénior europeia de Portugal. Portugal já ganhou os Jogos Mundiais de 89 e 91 sub-20, não é? Mas a primeira vitória sénior foi fantástica. Eu comecei com 25 anos no Público, que devo dizer que é o meu jornal de referência, é o meu jornal, e para mim é o melhor jornal do país, para mim é o jornal de referência. E as pessoas perguntavam-me assim: se tu tens o sonho, sabiam que eu tinha o sonho de escrever, não é? E perguntavam-me se eu queria o jogo, a bola ou o recorde, não é? Que são os desportivos. Eu disse, não, por acaso o meu sonho é mesmo o Jornal Público, que é o jornal que eu mais leio. Lá está, mais uma vez, a influência do meu pai, que já traz o Público para casa há muitos anos, e eu comecei a ler o Público. O Público nasceu em 89, 90. Nasceu em 1990, 90. Também aqui no Porto. O primeiro grande artigo escrito pelo jornal O Público foi a preparação do Itália 90. Foi? Interessante, olha, obrigado. Com uma revista toda XPTO. O jornal O Público naquele dia esgotou por completo ali na zona onde era a minha escola preparatória, porque a malta foi toda comprar o jornal por causa daquela revista, que foi a primeira vez que saiu para o mercado o jornal com uma revista como suplemento, onde vinham os jogadores, os estádios, que se vê hoje vulgarmente quando há um mundial ou um europeu. Naquele tempo o jornal Público foi o primeiro a fazê-lo, uma revista. Então o pessoal todo foi, eu lembro-me agora disso. Diz-me uma coisa, de que forma é que recebeste a notícia de que irias para o Público? Sim, repare, eu contactei recebi, quer dizer, lá está, como disse, contactei o Paulo Curado, e passado 3 dias ele estava-me a convidar. Eu mandei-lhe 3 artigos, contactei-o no Facebook, para explicar, eu contactei no Facebook, mandei-lhe 3 artigos, ele disse para eu mandar um mail com mais artigos. Eu mandei-lhe um mail com texto de apresentação minha e 15 artigos, e ele leu-os a todos. E, portanto, passado no outro dia, liga-me. Eu lembro perfeitamente, estava no café daqui da cidade, no célebre Guarani. Estava a tomar um café no Guarani, liga-me ele a dizer que queria que eu trabalhasse no Público. Como vocês devem imaginar, fiquei radiante, era um sonho concretizado. E pronto, e foi também uma pressão imensa, não é? E eu depois, se posso passar já para aí, o primeiro artigo que eu escrevi para o Público foi passado, foi um artigo de texto, não é? Lá está, se eu metesse a pata na poça, se calhar não poderia dar continuidade. Depois, felizmente, correu bem. Foi a análise. E foi a antevisão, não, foi a análise só, exatamente. Primeiro foi só a análise, eu faço antevisão e análise, mas foi só a análise nesse artigo de texto, do jogo Benfica 0, Sporting 3, para o campeonato do ano, o campeonato passado. Sim. Sporting ganha lá 3-0, e ganha na Luz 3-0. E vocês não sei se lembram que o ambiente estava completamente incendiado, que tinha sido tinha sido aquele célebre debate do Pedro Guerra com o Bruno de Carvalho, que o Bruno de Carvalho apresenta aos vouchers, não é? Aquela confusão dos vouchers, o clima estava uma crispação brutal. Portanto eu pensava, bem, um artigo de teste com este ambiente, bem, vou ser já trucidado. Mas pronto, correu tudo bem. Pronto, fiz o artigo de análise e correu bem, e depois fiz mais artigos, depois fiz até o Euro. Já lá vamos falar sobre o Euro. Rafa, quando surge o convite para integrares a equipa de Porto Canal no programa Universo Porto como comentador, soubeste com certeza aí que a tua carreira estava a progredir a olhos vistos e que inevitavelmente a tua visibilidade iria aumentar em grande escala. Queres contar-nos como tudo se proporcionou a experiência do primeiro programa? Sim, também lá está. Olha, contactei na altura, também por Facebook. O Facebook ajuda-nos estas coisas. Contactei na altura o diretor de conteúdos do Porto, o Rui Cerqueira, que já conhecia os meus artigos do Público,
E rapidamente tivemos uma reunião, isto em outubro do ano passado, 2016, tivemos uma reunião muito curta, que ele me disse também que eu ia fazer um programa teste, a partir da série no Dragão, depois não foi. Foi num estúdio, que foi também um jogo impactante, foi no Benfica, no Porto Benfica, desta época 1-1. Só Portanto, clássicos. Só clássicos, né? Começo Isolamento logo em clássicos, alta, começas sempre com os em alta clássicos. pressão, em alta pressão. Começo logo em alta pressão. E pronto, eu fiquei muito contente, fiquei nervoso ao mesmo tempo, né? Era a concretização dos Claro sonhos. que sim. A pessoa quando sabe, fiquei muito nervoso, né? Mas pensei que ia agarrar a oportunidade e que ia progredir, e acho que estou a progredir de E alguma arriscaste, és uma pessoa que arrisca imenso, Sim, porque arrisco. sempre tentaste, isso é muito bom. arrisco. Mesmo. Não vos vou dizer que não fico não estava muito nervoso, que estava. Mas olha, quando Não- perdes o nervosismo, e isto foi o Carvalho que me ensinou, é sinal que também já. Quando não sentires aquelas borboletas no estômago, Meu micro, estava E- desligado. Deixa-me interromper, já que falaram no Carvalho. Meu amigo, eu faço relatos há 4 anos. E no dia em que eu chegar a um estádio e os primeiros 5 minutos eu não tiver com aquele friozinho na barriga, Algo se deixo de passa. fazer imediatamente relatos. Seja a equipa que for, onde for, e o mesmo se passa em estúdio. Os primeiros 3, 4 minutos a gente leva aquele frio. Depois de entrar na equipa, mete-lhe a quinta e aquilo vai por lá fora. Foi assim que eu te ensinei, não foi? exatamente. Aprendeste? Aprendi. Estás a ver? Continua. A primeira intervenção, isso é verdade, Carvalho. A primeira intervenção é sempre a mais difícil. Sempre. É, Eu até chamo-lhe mesmo começar- Que dolorosa. no fundo uma pessoa ainda está, exatamente, uma pessoa ainda está a sentir, ainda está com medo da envolvência, digamos assim. Depois quase que já está. O desenvolvimento já é muito já só natural. está na conversa. Diz-me uma coisa, David. Deixa-me És só reconhecido- interromper. Desculpa lá, Rafa. Epá. Ei, desculpa, mas eu tenho que ir ao Facebook. Não há A problema. Ana Rosa está na nossa companhia no Facebook. Ela diz: o nosso Porto é só nosso. O nosso Porto, eu gostava de saber, cidade ou clube? Ana Rosa, responda-nos através do Facebook. O nosso Porto é só nosso. Se for a cidade, é mesmo só nosso. Só quem é tripeiro é quem sabe quem é o Porto. O David Dias diz: pensei que era o Cândido Costa. Não sei o que é que isto quer dizer, David. Se quiseres simplificar, por favor. Obrigado ao David Dias e à Ana Rosa Rafaela É uma brincadeira. Guimarães. Posso continuar? Obrigada. Podes. És reconhecido na rua? Já aconteceu alguma situação caricata em que tenhas sido reconhecido? Já aconteceram muitas. Já sou reconhecido na rua, principalmente quando saio à noite. Muitas pessoas vêm As pessoas estão mais animadas, não é? Sim, estão mais animadas, estão mais extrovertidas, vêm-me falar muitas vezes. Também, a maior parte das vezes e dos encontros que tive, foram pessoas a virem-me cumprimentar, cumprimentar simpaticamente, dizer que gostam muito das minhas intervenções, para eu continuar com a minha coragem, continuar com o meu percurso, que se revêem muito nas coisas que digo. Também já tive situações de insultos, até bastante desagradáveis, mesmo insultos e Mas insultos como? insultos. Mas porquê? Também, por isso mesmo, repara, quando nos expomos, muitas vezes, a maior parte das vezes é positivo, é bom, as pessoas, quer dizer, pode ser bom e pode ser, lá está, há o reverso da medalha, não é? Eu tenho, a maior parte das situações são positivas, são boas, as pessoas, mas depois também me exponho a qualquer pessoa possa dizer que eu não percebo nada, que eu sou um estúpido. Mas que eu tem não que estou ter a fazer poder de nada. argumentação, tem que ter Não, mas fundamentos por acaso, para- das vezes que fui insultado, também não foram muitas, mas das vezes que fui insultado não houve argumentação. Foram apenas insultos, eu até cheguei a perguntar porquê, e foram apenas insultos. Mas que não me, apesar de tudo, não me demovem, não é? Também já na página de Facebook do público, claro que uma pessoa fica incomodada, eu fico incomodada, mas depois eu também já estou algo habituado às vezes a haver situações negativas e depois também passa rápido. Mas isso também já, por exemplo, já desde o Facebook do público, quando havia os comentários aos artigos, muitas vezes eram churrilhos de palavrões, de insultos. Sabem que o Facebook é um facilitador também, Exato. tanto para as pessoas irem bem, como colocarem atirarem, toda a sua exatamente. verborreia mental para fora.
Portanto, agora, eu compreendo perfeitamente e portanto, é o tal reverso da medalha que eu tenho que estar habituado. Mas lá está, mas de ressalvar todas as pessoas, e eu quero ter todas as pessoas que vêm ter comigo, isso é que eu guardo no meu coração e é por essas que eu também faço o que faço. Claro. E quem também me fala mal, não é por aí que me vão demover daquilo que eu acho que Mas é a minha não postura e as fácil minhas lidar ideias. com isso. Não Agora é se calhar já lidas mais facilmente. Não, repara, é sempre melhor uma pessoa ter críticas positivas do que ser achincalhado, digamos Deixa-me só assim. interromper, desculpa. Eu acho que não precisam de ser sempre positivas. Acho que podem ser críticas construtivas, Ora. mas não meramente pejorativas. Exatamente. Acho que é um bocado por aí. Exatamente. Aliás, eu muitas vezes, normalmente já tive críticas construtivas também negativas, o que foi bom. Sim, para aprendermos isso e para crescermos isso é com excelente, isso. isso eu gosto muito. Mas eu tento sempre, mesmo as pessoas que já me aconteceu me interpelarem na rua até de uma forma insossa, e eu tento sempre puxar para perceber porquê, porque é que dizem isso, mas muitas vezes não acontece, pronto, é só meramente antipatia, porque de facto, repara, as pessoas muitas vezes veem-nos na televisão e quer para o bem, quer para o mal, simpatizam ou antipatizam connosco, às vezes só por razões que nem se sabe, olha, se gostam, sim, não é? Sem grande... Não é? E eu tenho que compreender isso e aceito isso. Agora, dizer que não é com isso que me irão demover daquilo que eu acho que é a postura correta e daquilo que eu acho que Esperemos mesmo e das minhas ideias que tenho. David, eu como locutor de rádio odeio quando alguém me critica, mas lá está, sem argumentação. Se tiverem argumentação para me criticarem, quando eu digo locutor de rádio, digo também como narrador de futebol que sou. Diz-me uma coisa, eu tenho aqui uma pergunta muito interessante para te fazer, porque é uma das perguntas que eu costumo fazer e que a Rafaela fez questão de salientar aqui. Normalmente acontecem coisas embaraçosas quando estamos ou a fazer rádio ou a fazer televisão. Podes-nos dizer uma que tenha acontecido em direto no Universo Porto? Começa-se logo tudo a rir. Quer dizer que já aconteceu alguma coisa que eu sei desconheço. Eu costumo ver o David. Não sou do Futebol Clube Porto, mas costumo ver o David. Atenção. E nunca apanhaste Obrigadíssimo, Carvalho. A sério, eu juro que muito obrigado. Gosto. Aliás, gosto muito daquela malta porque falam contra o centralismo. Sim. E a macrocefalia, como eu disse outro dia numa intervenção, anteontem, numa intervenção pública que fiz, a macrocefalia não tem 4 nem 40 anos, tem 800 anos. E o futebol incorpora precisamente esse mal do nosso país, desde a sua fundação histórica. Mas isso são outros 500. Agora, a situação embaraçosa, quer dizer, embaraçosa por acaso nunca tive, apesar de já estar quase em 30 para assim, uma coisa que fizesse assim um erro ou qualquer coisa assim, ou alguma coisa assim muito insólita, aconteceu a coisa mais engraçada que me aconteceu em direto, por acaso, não foi embaraçoso porque as câmaras não filmaram, e bem, não é? Foi quando estávamos na Casa do Porto de Chaves, fomos lá fazer o programa da antevisão do Chaves Porto, agora há um mês e poucos dias, e algumas pessoas já estavam bem bebidas, não é? Que aquilo, eles vão servindo o vinho e Chaves, como é uma terra de enchidos, não é? Os enchidos vão bem com o vinho e tal, portanto, come-se muito bem em Chaves. Aquele senhor já estava bem, e come-se muitíssimo bem em Muito Chaves. bem. A minha comida preferida é alheira e come-se muito boas alheiras e muito bom chouriço, também adoro enchidos em Chaves. Mas dizendo, e um senhor que já estava assim meio bebido, irrompe pela mesa onde nós estávamos a comentar e começa-me a agarrar e a dizer coisas, por acaso era simpático, me estava a dizer, mas a dizer-me coisas simpáticas, até ao ouvido, e estava completamente em cima de mim. Os meus colegas continuaram o programa como se nada fosse. A minha colega e amiga, e Rita Moreira, quem eu partilho,
que estava a intervir, até fez uma intervenção mais longa um pouco para que ele se pudesse depois deixar de se debruçar e pronto, e depois as coisas continuaram, mas é assim a história mais engraçada que vos posso contar de um direto. Passagem que realmente é engraçado, porque quando a gente estamos a fazer o nosso trabalho e vêm aquelas pessoas tentarem emplastrar nos nossos trabalhos. E posso-vos dizer que depois a minha intervenção seguinte, que era a última, correu-me pior, que eu fiquei um bocado desorientado. Não fiz uma intervenção tão boa. Não perca já a seguir a esta Conversas de Ouro com David Guimarães, o nosso convidado da primeira hora deste Conversas de Ouro. Logo a seguir, Vítor Catão, diretor desportivo do Canelas 2010, o Canelas 2010 que este fim de semana venceu mais uma competição, o Canelas que já tinha garantido também a subida ao Campeonato de Portugal. Este fim de semana venceu a taça distrital desta Associação de Futebol do Porto. Continuando na entrevista com o David Guimarães, sabemos que és esportista. Tens alguma dificuldade por vezes em manter a imparcialidade que é fundamental na tua profissão, quer seja como cronista, quer como comentador? Repara, primeiro... Olha, se me perguntares a mim, tens dificuldades em manter a imparcialidade, eu digo logo que sim. Tenho, muitas. E o meu sócio, que é o que te acompanha, então esse não disfarça nem um bocadinho. Portanto, aqui podes dizer aquilo que o coração te pode dizer. Eu respondo, não, eu nunca fujo às perguntas. Algumas pessoas chegam aqui e dizem assim, eu vou dizer aquilo que o cérebro manda dizer. Não, eu gosto que as pessoas digam o que o coração manda dizer. Não, repare, olha, eu não me importo nada, não importo. Eu digo, sou portista, sempre fui muito portista, portanto um grande portista, sempre fui conhecido assim antes de... Pronto, e isso não há problema nenhum. Eu percebo que os comentadores escondam, escondam o seu clube, acho que... Pronto, porque depois, ele diz isto porque não pode falar do Benfica, pronto. Eu isso não... Pronto, e estou na Porto Canal também, portanto agora também é fácil as pessoas perceberem que sou portista, portanto é verdade, sempre fui do Futebol Clube do Porto. Lá está, por essa tal questão afetiva, o meu pai é portista, o meu avô era portista, muitos familiares, portanto também essa questão afetiva influencia muito. Repara, a questão quando te falas da imparcialidade, primeiro é um conceito, ainda bem que falas nesse termo, é um conceito que eu não acredito. Não acredito, quer dizer, não gosto dele. Eu acho que nós somos todos parciais. Todos nós somos parciais, ou seja, temos lá está, a nossa parte afetiva, a nossa parte sentimental que nos influencia sempre, quer dizer, nós somos sensíveis ao meio que é o nosso, portanto, e não vale a pena isso faz nós parciais sempre, portanto não vale a pena o comentador imparcial, muitas vezes quem puxa da imparcialidade são as pessoas muitas vezes mais sectárias, para se posso dizer assim, pronto. Olha, dizer-vos uma coisa engraçada. Eu agora é fácil as pessoas identificarem-me como portista. Agora é muito fácil, estou na Porto Canal. Pronto. E essa camisa não a trouxeste em vão, parece. Como? Essa camisa tu não a trouxeste em vão, parece. Esta camisa, já está. Aproveito para fazer patrocínio aos meus amigos para fazer publicidade aos meus amigos da N Miranda, que me vestem sempre na Porto Canal. São muito meus amigos, mas estava a dizer-vos, por exemplo, a experiência que tive no público, e fiz análise ao Benfica e ao Sporting, por exemplo, ninguém, e até dessas tais críticas que recebi, até os tais insultos, aqueles insultos de Facebook, me acusavam de ser benfiquista e sportinguista. Lá está, porque eu fazia análises aos jogos do Benfica e do Sporting, e pronto, e o Benfica e o Sporting, quando transatos, jogaram muito bem, e eu analisava essa forma de jogar e de facto, portanto não havia nada a dizer, era de facto, eram equipes, principalmente do ano passado, o Benfica foi uma equipe muito bem trabalhada, o Sporting muitíssimo bem trabalhado também pelo Jorge Jesus no ano transato, né? E portanto, eu simplesmente analisava isso, portanto, e as pessoas na altura que até me
Mas essa tal guerra Benfica-Sporting via-se muito nos insultos que me eram dirigidos. Eu, quando elogiava o Sporting, era sportinguista, um sportinguista doente, e quando analisava o Benfica era exemplo da comunicação vermelha, controlada do manto protetor vermelho, quando, de fundo, eu sou portista. Exatamente. E já era portista no público. Dentro do desporto não existe só o futebol, não é verdade? E também há mais valências dentro do desporto. Tens mais alguma área que te fascine, embora não tão evidente como o futebol? Sim, repara, fascina-me todos os desportos, tem algo de fascinante, e acho que devemos tentar compreender sempre as idiosincrasias, as especificidades de cada desporto. A mim particularmente fascina-me também o ténis, que foi um desporto que joguei desde... Tive 2 anos, pratiquei ténis durante 2 anos, precisamente na Academia de Ténis João Couto, ali no Boa Vista. No Boa Vista, exatamente. E, portanto, posso dizer que assim, se tivesse que escolher um desporto para além do futebol, será o ténis, né? que é diferente do futebol no sentido de ser um desporto individual, puramente individual, né? No sentido que um jogador apenas é que tem que resolver todos os problemas no corte, né? Sim, é um desporto muito mais individualista. Exatamente. Sabemos também que já puseste um pouco em prática os teus conhecimentos futebolísticos como treinador da equipa feminina do Clube Senhora da Hora. Como é que foi essa fase? Da equipe dos Júniores, fazer só uma pergunta, exatamente, claro, dos Júniores do Senhor da Hora. Foi uma experiência muito interessante e muito reveladora para mim, até foi a primeira vez que tive o contacto no campo, né? Se calhar, eventualmente, poderei voltar a enverdar até outra vez pelo treino. Foi uma experiência bastante interessante. Posso-vos dizer que fiquei algo mal impressionado com as pessoas que dirigem e com alguns treinadores que fui conhecendo, tirando algumas pessoas que marcaram muito, como como a treinadora com que eu depois até era para trabalhar, depois acabámos por não nos juntar ainda, mas ainda nos podemos juntar, a Teresa Ribeiro, que é uma treinadora que eu admiro imenso, grande conhecedora, chegou a ser campeã chegou a ir à seleção de futebol feminino e agora é treinadora, tem grandes conhecimentos de futebol, e nós entendíamos e tínhamos uma visão muito próxima do que era o treino, quer dizer, do que era o treino e do que era a concepção de jogo também que queríamos e tática que queríamos implementar. E também gostei muito do treinador Helder, que também treinava a equipe de séniores. Mas principalmente uma palavra para as minhas jogadoras. Não vou estar a particularizar, a dizer nomes, claro. Acho chato, mas gostei de as conhecer a todas, e de facto posso-vos dizer que é o melhor que o futebol tem, são os jogadores, e neste caso as jogadoras. E dou também uma palavra ao futebol feminino, que acho que está a crescer em Portugal, mas deve ser olhado com outros olhos, porque o futebol também é para as mulheres. Isto nem sequer devia ser preciso eu dizer isto, mas ainda há muitas pessoas que eu falo que estão no futebol que acham que as mulheres não devem jogar futebol. Há mentalidades que, pronto, não vale a pena estar a dizer isto, estou a dar fazer publicidade a essas ideias, nem interessa, mas dizer-vos que todas as jogadoras que eu conheci, gostei muitíssimo delas. De facto não tive muito tempo, gostava de ter ficado mais tempo para até crescer um pouco com elas e fazê-las também crescer em campo, mas de facto dizer que o melhor futebol de facto está nas jogadoras e nos jogadores que de facto querem jogar futebol, têm paixão por ver a bola rolar, e esses sim é que são a verdadeira alma do futebol, são os jogadores e as jogadoras. Sentiste alguma diferença entre o futebol feminino comparativamente ao masculino? Quer em táticas, forma de lidar com as pessoas? Repare, em termos eu nunca treinei futebol masculino e treinei um pouquinho o futebol feminino, portanto não posso falar do treino masculino, aí não tenho a experiência, não é? Portanto, que podia dar uma resposta melhor nesse sentido.
Mas dizer-te, repara... Tecnicamente. Tecnicamente, quer dizer, como digo, quer dizer, o futebol feminino está muito insípido no sentido no sentido da forma como olham para ele. Portanto, olham para o futebol feminino como uma coisa menor. Por exemplo, o futebol feminino é prejudicado mesmo relativamente ao futebol masculino, mesmo no clube onde eu estive, até os horários dos treinos, o material, e lá está, até essas ideias que eu, por exemplo, posso dizer, pessoas com quem eu até falei do futebol feminino, lá dentro mesmo, treinadores que me disseram, não deves exigir tanto porque são mulheres. Portanto, não vão fazer as coisas. E eu disse, nós estamos aqui para isso, precisamente para isso, não é? Para fazer, e podem igual, não é? Podemos dar conceitos, não há diferença nesse aspecto. Quer dizer, se me perguntas, os homens têm mais destreza para a maior parte das coisas e para a maior parte dos desportos coletivos, não é para a maior parte das coisas, se formos a falar, por exemplo, em dança ou noutras coisas, não. Mas, por exemplo, para os desportos coletivos, como o futebol, neste caso o futebol, têm, não vamos dizer que não. Agora, é exatamente, em termos de potencial de aprendizagem, é exatamente o mesmo. Portanto, aquilo que se deve, também que eu... E agora, ainda bem que me fizeste essa pergunta, porque é uma coisa que eu também posso falar, é essa mudança de mentalidades que permita uma maior exigência. Eu acho que também falta alguma exigência e lá está. E as coisas serem mais igualitárias, né? Equiparar-se o futebol feminino ao masculino, e para, de facto, fazer crescer ainda mais, porque o potencial está todo lá. Está todo lá. Se voltasse a surgir a oportunidade de liderares uma equipa, aceitavas? Tinha que... Posso te dizer que de facto eu ainda... a minha vida eu ainda não sei muito bem que passos irei dar a seguir. Sabes que estes inícios de carreira são sempre complicados, mas uma coisa te posso dizer sem dúvida. Eu sinto uma dívida mesmo para com algumas pessoas e para com algumas jogadoras. E se calhar gostava de voltar a trabalhar com algumas pessoas, com essa tal treinadora Teresa e esses treinadores que mencionei, se posso mencionar, e com algumas jogadoras que conheci, gostava muito de voltar a trabalhar. Portanto, se eventualmente surgisse um convite para reencontrar pessoas que eu adoro, era muito, muito tentador, sim. Estamos quase no fim desta primeira hora com o nosso primeiro convidado. Não perca logo a seguir a esta primeira hora, onde eu tenho o prazer de estar a falar com o David Guimarães. Iremos estar à conversa com Vítor Catão, diretor desportivo do Clube Futebol Canelas 2010, para falarmos um pouco sobre esta temporada difícil deste clube. David, gostava de te perguntar, ambições. Sentes que ainda tens muito para dar aos espectadores, aos amantes do futebol? Eu espero que sim. Eu acho que sim, quer dizer, eu ainda tenho 27 anos. Eu comecei há pouco, portanto, se eu tiver saúde e se tiver a oportunidade, posso andar neste mundo do comentário e até de estar também ligado mesmo ao futebol, como já estive, até ao treino, ou também em alguma estrutura de futebol, ou em algum clube, se fazer prospecção, identificar jogadores. Eu acho que posso tocar em várias áreas. Acho que tenho essa acho que é o meu ponto talvez mais forte. Sou uma pessoa que consegue tocar em várias áreas, estar no fenómeno futebolístico, por olhá-lo por vários prismas, não é? Portanto, estou aberto de facto a muitas coisas. Para te ser sincero, eu ainda não sei muito bem de facto como é, tenho uma ideia, mas ainda não tenho claramente definidos os passos que irei dar a seguir, mas acho que tenho muito para dar ainda, e tenho pessoas que me têm encorajado muito nesse sentido, estas pessoas que me conhecem, e muitas pessoas que vão ter comigo e me falam e me puxam para cima sempre, são muito importantes para mim, pessoas que eu não conheço, para
para eu continuar, tenho apreço pelo meu trabalho e isso toca-me muito e não vou parar por aqui. Se depender de mim, não paro por aqui. De salientar que o David irá estar, pelo menos em alguns jogos, nos comentários em alguns jogos aqui na Rádio Portuense. Exatamente, e para o ano espero estar com vocês. Para o ano não, já em agosto, para a próxima temporada. Para a próxima época. Exatamente. O David Guimarães é um excelente comentador e que preenche muito bem os excelentes relatos do Luigi Mesquita. Luigi é fantástico. É. Luigi não fica a dever nada a muitos relatadores que estão aí em grandes estações. Isso não digo por. Sabes quem é que foi o mestre do Luigi? Ele. Sabes quem é que foi o mestre do Luigi? O Carvalho, Araújo. Não, nós preenchemos-nos sempre um ao outro, mas foi o querer fazer mais e melhor pela Rádio Portuense, foi a mestria do Luigi Mesquita. David, termino por te perguntar, projetos novos, existem alguns? Vamos falar um pouco sobre esses projetos? Podemos levantar um bocadinho do véu, pelo menos? É complicado, sabes que há coisas muito... Mas podemos levantar. Só um bocadinho, podemos só um levantar bocadinho. Um bocadinho o véu. De projetos que andam por aí, a não ser... já tiveste experiências como cronistas em jornais, estás com um projeto no Porto Canal, no Universo Porto, programa Universo Porto, também já fazes uma perninha em rádio, neste caso na Rádio Portuense. Existe mais alguma inovação por aí? A grande inovação eu queria manter. Existe ainda uma coisa, mas vou deixar para já. Manter em segredo. Exato, vou deixar para já. Essa mantenho ainda no segredo. Não irei revelá-la para já. Mas isso há um projeto que eu quero fazer, um projeto a solo, digamos assim. A solo não é a solo. É com outro dos meus mestres, que vou falar dele agora, aproveito para também falar dele, que é o João Nuno Coelho, eu tenho um dos mestres é o Freitas Lobo, que é o maior em termos técnico-táticos, é o melhor em termos técnico-táticos. O João Nuno Coelho já entra e lá está, e foi ele um dos pioneiros a ligar os estudos os estudos na faculdade, ou seja, a sociologia e também um pouco a história, mas no caso dele a sociologia ao futebol e à construção da identidade nacional. Foi esse o grande trabalho de doutoramento dele, até premiado. Portanto, foi um dos meus mestres, foi aliás a pessoa que mais me influenciou na minha investigação depois de mestrado. E, portanto, tenho um projeto pensado com ele, mas aí não poderei revelar. Depois, Carvalho e Rafael e ouvindo, no fundo é tentar evoluir para já no que tenho, ou seja, ver o que é que ainda se poderei eventualmente construir em alguma coisa no público. Uma das coisas que tinha pensado era também fazer artigos de... Não, isso também não irei, se calhar, não ia revelar para já, mas pronto, uma outra. Quase que ia escorregar. Porque sabe que o segredo aqui talvez seja a alma do negócio, como se diz muitas vezes. Claro. Mas, sim, tenho coisas pensadas ou no público ou noutros meios de comunicação de jornal, ou seja, preciso da escrita. Eu posso-vos dizer que a coisa mais aliciante, ou seja, dá mais pica o audiovisual, Sim. É fantástico fazer televisão, é fantástico fazer rádio ao vivo, é muito, muito emocionante, é qualquer coisa de especial, e o trabalho que fiz com vocês na Rádio Portuense foi fantástico também, foi uma coisa que me preencheu de uma forma, me preencheu plenamente, digamos assim, também. Mas eu acho que é através da escrita que eu expresso melhor o meu pensamento, expresso melhor as minhas ideias e a minha postura. O meu trabalho é mais visível, não é? Acho que fica consumado, não é? Na plenitude. Mas olha que também assim, te expressas lindamente em rádio. Também não estou mal em rádio. Não estás nada mal. Pelo contrário. Também não estou mal em rádio. E eu não sou ninguém para dizer isso, mas... Obrigadíssimo, obrigado. Contigo. Não, o audiovisual também é uma coisa que eu posso dizer, como disse há bocado, eu fico muito nervoso ainda. Estou um bocadinho nervoso até aqui. No Porto Canal também fico sempre muito nervoso também ainda. E também nos artigos do público. Também isso eram também trabalhos muito... Isto é uma coisa muito interessante. É que é um trabalho
fantástico, mas há uma coisa, é que é muita pressão. Sim, E eu pelo menos sinto muita pressão, muitos nervos. deste lado também se sente. É um trabalho muito enervante, mas não trocava isto por nada. No fundo nem é trabalho, isto é uma espécie de um lazer, de uma ludicidade séria, se puder dizer assim. David, foi muito difícil estar desse lado hoje como entrevistado? Está, era o que eu vos ia dizer. O que eu vos estava a dizer, não é? Há sempre um certo nervosismo, e eu ainda o sinto hoje, e também por uma questão que eu também tenho, que é uma questão intrínseca a mim, que eu sou um bocadinho, já agora por acaso já estou menos, eu era um bocadinho, a Rafaela conheceu-me mais, nessa era eu era mais, era um bocadinho gago, acho que ainda hoje não se nota tanto. Não se notou nada, absolutamente. E portanto nada, eu ainda tenho acredito. se calhar um trauma ligeiro, tenho sempre medo de eventualmente poder gaguejar e tal, mas no fundo isso de facto só acontece quando fico nervoso, porque se eu não ficar nervoso no fundo não Olha, então não acontece nada. estavas minimamente nervoso, David. David, estamos no fim desta nossa conversa de ouro. Da minha parte foi um grande prazer conhecer-te pessoalmente, já tínhamos... já sabíamos da existência um do outro. Eu sabia que o David era comentador do Luigi Mesquita nos relatos do Futebol Clube do O Porto. prazer foi meu, Carvalho. O David já sabia de certeza quem era o Carvalho Araújo, não é? Já tínhamos feito até amizade virtual. Exato, já somos amigos nas redes sociais. Eu, graças a Deus, não me faltam amigos. Qualquer dia tenho que construir outra página. Já estás perto dos 5.000? Não, mas também por este andar não vai demorar muito. David, da minha parte, da parte da Rádio Portuense, sejas bem-vindo a esta família que é a Rádio Portuense. Espero poder ter-te aqui. Não venha nenhum tubarão te buscar, como que venham buscar outros colaboradores da rádio. Mas eu fico muito feliz. É sinal que a rádio acaba por ser uma escola para muita gente. Foi um enorme prazer. Rafaela, nós... voltamos na próxima semana. Exatamente. Com um novo convidado. Obrigada, David. Obrigadíssimo, Muito Rafaela. obrigado. Foi um prazer rever-te. Neste caso não é conhecer-te, e é rever-te. e eu tenho a certeza que vamos fazer mais coisas juntos, eu e a Claramente. Rádio Portuense. E deixem-vos dizer uma última coisa. Eu quero e desejo que nós crescer junto com vocês. Portanto, E nós quero que contigo. seja um crescimento paralelo simultâneo. e uma união entre nós. É o que eu espero daqui para a Muito frente. obrigada. Muito Agradeço-vos obrigado. aos dois. E assim, aos ouvintes também. Um grande muito obrigado. Sim, sem dúvida. beijinhos Sem e abraços eles, para todos. nós então é que não Exatamente. éramos Nós mesmo não éramos ninguém. Vamos então para a música. Voltamos já para a segunda hora com o diretor desportivo do Clube Futebol Canelas 2010, Vítor Catão, ele que já se encontra nos estúdios da Rádio Portuense. Eu prometo voltar já para não com a Rafaela Guimarães, mas com o Luigi Mesquita, voltarmos já para a segunda hora desta Conversas de Ouro 2, segunda-feira, 29 de maio de 2017. Fique por aí, fique na companhia da Rádio Portuense. Até já. Era um pobre, solitário, mas honesto. Lá em casa nem tudo corria bem. Fortes brigas que acontecem no casal, e nem sempre há um bonito final. Saiu de casa um dia pela manhã, abraçou-me, beijou-me, se despediu e me disse: meu querido filho, nunca mais te voltarei a ver. E me disse: meu querido filho, nunca mais te voltarei a ver. Meu querido pai, porque nos abandonaste e hoje nos deixaste sem solução de viver. Vem ter comigo, estejas tu onde estiveres. Eu te peço com carinho, volta para mim, paizinho.
honesto. Lá em casa nem tudo corria bem. Fortes brigas que acontecem num casal e nem sempre há um bonito final. Saiu de casa um dia pela manhã, abraçou-me, beijou-me, se despediu e me disse: meu querido filho, nunca mais te voltarei a ver. E me disse: meu querido filho, nunca mais te voltarei a ver. Meu querido pai, porque nos abandonaste e hoje nos deixaste sem solução de viver. Vem ter comigo, estejas tu onde estiveres, eu te peço com carinho, volta para mim, paizinho. Abandonaste e hoje nos deixaste sem solução de viver. Vem ter comigo, estejas tu onde estiveres, eu te peço com carinho, volta para mim, paizinho. Meu querido pai, porque nos abandonaste e hoje nos deixaste sem solução de viver. Vem ter comigo, estejas tu onde estiveres, eu te peço com carinho, volta para mim, paizinho. Volta, volta, meu pai. Volta, volta para mim. Volta, volta, meu pai. Volta, volta para mim. Volta, volta, meu pai. Volta, volta pra mim. Volta, volta, meu pai. Volta, volta pra mim. O baile já começou e eu ainda aqui estou à espera de companhia. Mas ela há de chegar e juntos vamos dançar, que a festa é só um dia. Vou pôr a malta a gritar quando me virem beijar, o par que levo comigo. Vou apertar, apertar e se alguém não gostar, pouco me importa, não ligo. Vamos ao baile, menina. Já estamos em estúdio com o nosso convidado desta segunda hora, o diretor desportivo do Clube de Futebol Canelas. Vamos ao baile, menina. Vítor Catão é o nosso convidado desta segunda hora, onde iremos falar desta época que, apesar de saborosa, foi uma época complicada para o Canelas 2010. Voltamos já com Luigi Mesquita e Carvalho Araújo no comando desta segunda hora do Conversa.